Olha, faz 20 anos que eu estou dando a receita. A receita que é extraída da experiência universal. Todo e qualquer movimento político nasce assim, 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 assim. Não tem exceção. Ninguém conseguiu fazer de outra maneira, porque não existe outra maneira. Mesmo assim, as pessoas insistem. Então, olha, você quer formar um movimento político, existe as seguintes etapas. Você começa com uma longa discussão entre intelectuais. Isso pode durar décadas e não tem efeito externo nenhum. Mas você vai condensando o quê? Uma linguagem, um conjunto de conceitos que permite um diálogo. Sem isso, nada se pode fazer. Depois que você já dialogou durante décadas, não aguenta mais ficar conversando, diz, bom, agora nós precisamos fazer alguma coisa. Daí passa a segunda etapa. A segunda etapa é coleta de dinheiro para você poder adestrar a militância e a liderança. Chegou na etapa da coleta de dinheiro? Não. Se não tem a coleta de dinheiro, também não tem a formação da militância e da liderança. Então, primeira etapa, o diálogo. Isso já tem. Totalmente já tem. Segunda etapa, coleta de dinheiro. Não tem. Terceira etapa, adestramento da militância e da liderança. Não tem. Quarta etapa, penetração nos órgãos da sociedade civil. Sindicatos, escolas, igrejas, clube de bairro, etc, etc, etc. E, evidentemente, penetração nos órgãos de mídia e órgãos de educação. Isso pode levar 10, 20 anos, 30 anos. Aconteceu? Não, não aconteceu. Depois de tudo isso, daí você começa, vamos dizer, a pensar um meio de você tomar o poder de Estado. Seja por via eleitoral democrática, seja por via insurrecional, violenta, golpe, etc, etc, etc. É assim que sempre se fez e não existe outra maneira de fazer. No entanto, eu vejo que tem gente querendo partir para um golpe militar sem ter cumprido as etapas anteriores. Ou eleger um presidente da República sem ter cumprido todas as etapas anteriores. Meu Deus do céu. Aí não dá. É como o nego que quer aprender a andar de bicicleta antes de aprender a andar. Não dá para fazer isso. E faz 20 anos que eu estou dizendo, não dá. O que vocês estão querendo fazer, não dá para fazer. Portanto, vocês não vão fazer. Vocês só vão dizer que fazem e não vai dar em nada. E até hoje parece que há uma dificuldade de entender isso. Por quê? Porque foi o Olavo que disse. E o Olavo eu não gosto, porque o Olavo fala palavrão, porque o Olavo foi astrólogo, porque o Olavo isso, o Olavo aquilo. Meu Deus, não interessa que o Olavo, estou falando que 2 mais 2 dá 4, pô. Então, nós voltamos sempre ao mesmo problema. Você não tem uma audiência suficientemente preparada para poder discutir essas coisas. Então, como não tinha essa audiência, eu decidi eu mesmo formá-la. Essa audiência são vocês. Então, vamos dizer, o futuro do Brasil está na sua mão, não está na mão de mais ninguém. Claro que pode acontecer de pessoas que nunca ouviram falar de nós, mas que receberam os efeitos desse ensino e que o absorvem, sem saber de onde veio, façam alguma coisa boa. Isso é sempre possível. Mas, em princípio, e na maior parte dos casos, o negócio está na mão de vocês mesmo. Tá bom? O que é um direito? Direito dá a impressão que é um negócio bonito, quer dizer, aumenta o meu espaço de ação. Mas acontece que o direito, substantivamente, ele é uma obrigação que um terceiro tem com você. Para você dizer, as crianças têm direito à educação. Fala, bom, isso quer dizer que alguém tem obrigação de dar educação para ela. E se dizer, olha, você tem direito a tal coisa, mas ninguém tem obrigação de te dar essa coisa, você não vai ter coisa nenhuma. Então, é que lembrar Simone Weil, num livro maravilhoso chamado L'Enracinement, o Arraigamento, um dos grandes livros do século XX. A Simone Weil foi era uma moça de altíssima cultura, filósofa de primeira ordem, que insistia em trabalhar como operária, para ela conhecer a vida do povo. Ela a vida inteira trabalhou como operária. Nunca foi uma pessoa da intelectualidade. E também era uma pessoa toda extravagante, uma pessoa que se converteu à Igreja Católica, mas nunca se batizou. Ela era judia de origem, se converteu à Igreja Católica, mas não deu tempo de batizar. Era católica do B. Então, a Simone Weil, que foi a primeira autora que entendeu realmente o que é a natureza do direito como obrigação no terceiro. Cada vez que você proclama um direito, alguém tem que assegurar que os terceiros cumpram a obrigação. Então você precisa de novos tribunais especializados, novas repartições, novas leis, novas multas, etc, etc. Haja o que houver, o poder do Estado vai crescer. Cada direitinho que você cria, você criar um direito do seu cachorro, tá certo? O Estado vai crescer. E ele sempre vai crescer muito mais do que a área de ação que os novos direitos prometem aos seus pretensos beneficiários. Isso é inevitável. Então, claro que existem duas maneiras de você crescer o poder do Estado, uma pela via tirânica, você cria uma revolução, um golpe de Estado, toma o poder, bota todos os seus inimigos na cadeia, baixa lá os controles draconianos. Esta é a maneira mais óbvia, mas existe a maneira democrática,
quer prometer direitos para todo mundo e vai expandindo, 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 expandindo. No filme eles ilustraram a coisa muito bem. Na hora que exatamente que eu estou falando disso, eles intercalam uma cena do Ivan o Terrível, do seu filme do Eisenstein, que é a história do camarada que fez exatamente isso. Quer dizer, ele se aliou ao povo, né, e aparece o povo todo fazendo uma romaria para o castelo, para apoiar o imperador, e ele destrói então a aristocracia, a autoridade intermediária. Destruição das autoridades intermediárias por um poder central é uma das marcas do processo civilizatório universal. Isso não tem exceção. Você vê que na Constituição das Nações Modernas, que é, vamos dizer, também um dos temas do livro, em todas elas o processo foi o mesmo. Como é que se fundou Portugal? Então, o rei, durante a Idade Média, o rei era apenas um primus inter pares, quer dizer, ele era um senhor de terra, como os outros, um pouquinho mais rico do que os outros. Cada um com seu exército particular. E o rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, inaugura a era das nações modernas, criando, vamos dizer, o primeiro Estado moderno, que foi Portugal. E como é que ele fez isso? É simples. Durante a noite ele saltava a janela dos seus vizinhos, cortava-lhes a garganta e dizia: agora tudo isso é meu. E assim foi, de feudo em feudo, tomando tudo. Ele liquidou toda a aristocracia e virou dono de tudo. E daí virou um reino. Tá certo? Então foi o primeiro, vamos dizer, Estado moderno, e o primeiro lugar onde houve efetivamente uma concentração de poder. Este processo, em outras nações, durou séculos. Portugal foi muito rápido, por ser pequenininho, evidentemente, né? E isto, vamos dizer, é uma constante na história moderna, né? É como está no livro do Bertrand de Jouvenel, do Poder, História Natural do Seu Crescimento, onde ele mostra que aconteça o que acontecer, e pouco importa quem está no poder, o poder do Estado sempre aumenta, sempre, 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 sempre. Seja por meios ditatoriais, seja por meios democráticos. Isso a pessoa tem que entender. Você acha que o Estado, vamos dizer, ao se desfazer de certas empresas, por exemplo, que não estão dando lucro, etc., você acha que ele vai aceitar a diminuição do seu poder? Não, ele vai compensar esta perda de autoridade na área econômica com expansão em outras áreas. Os novos direitos, tem direito da mulher, direito dos negros, direito dos gays, direito de todo mundo. Isso aí a administração vai aumentando, 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 e os controles vão aumentando. Também, se você privatiza, isso significa, quer dizer, atividades econômicas que estavam na mão do Estado passam para empresas privadas. Mas, é claro, essas empresas vão ter que estar sujeitas a alguma regulamentação. Por exemplo, regulamentação fiscal. Então, a regulamentação fiscal vai crescendo, 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 para dar conta da complexidade econômica cada vez maior criada pelas privatizações. Teve um advogado que juntou toda a legislação fiscal no Brasil, deu um livro do tamanho deste quarto aqui. Ele tem 5.000 e não sei quantas leis. Eu falo, mas quem é que conhece essas 5.000 leis? Então é uma situação na qual aquele princípio de que ninguém pode alegar ignorância da lei fica totalmente inválido, porque na verdade ninguém pode alegar conhecimento da lei. Também eu vi um outro sujeito, era um fiscal da Receita Federal, estava conversando com um empresário na casa dele. E o empresário dizia: não, na minha empresa está tudo certinho, vocês não vão encontrar nada irregular. O fiscal disse: você quer apostar? Eu arrumo 10 multas para você aqui dentro da sua casa e levo você para a cadeia. Abriu o guarda-roupa, tem o casaco de pele da mulher. Cadê a nota fiscal do casaco de pele? De onde veio? Isso aqui é contrabando. E assim foi. E mostrou para o cara que tinha 20 infrações. Então, cria a situação na qual todo mundo está fora da lei. Todo mundo estando fora da lei, todo mundo é punível, em princípio. Então, quem domina o Estado escolhe quem ele vai punir. Então, essa é a situação real de qualquer democracia no mundo. Então, pela via ditatorial ou pela via democrática, o poder do Estado aumenta. E até hoje, ninguém sabe um meio de contrabalançar isso aí.